Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta edição especial do ICL Notícias, segunda edição desta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024. Hoje, aliás, uma edição especialíssima, gravada, em que a gente vai analisar tendências, temas importantes do ano de 2025. Eu tenho muito prazer que em 2 anos de ICL, nunca dividi a mesa com a minha querida Gabriela Varela. Boa noite. Inédito, gente! Boa noite, Roberta Garcia, Rodrigo Viana. Hoje eu tô sentada, acho que na cadeira mais importante do ICL Notícias. Cadeira do nosso rei Chico Sá. Que é cadeira de nosso querido Chico Sá. Então, vou fazer aqui uma reverência a Chico Sá. Espero honrar esse lugarzinho aqui, né, gente? É muito legal, Roberta, estar nessa formação aqui com vocês duas. Já trabalhei bastante com as duas, uma de cada vez. Mas aqui, esse trio é a primeira vez que nós estamos aqui. Nunca antes na história desse N2. Nunca. Nem do N1. A gente nunca fez nenhum programa juntas. É verdade. Mas todas já fizeram com o Rodrigo. É especial. Por isso que é o ICL Notícias especial. Não é só porque é gravado, porque a gente vai tratar de temas importantes para o ano que vem, mas também porque a gente está numa formação inédita. É a projeção para 2025, né, Roberta? É isso, Rodrigo. E a gente vai conversar, gente, olha, sobre o que pode acontecer com Jair Bolsonaro judicialmente, já que a PGR deve se manifestar em fevereiro sobre o relatório da Polícia Federal que envolve o plano de golpe de Estado. Nós também vamos discutir o que esperar da economia, né, no ano que vem, neste momento, aliás, um momento que já vem desde o começo do governo Lula, em que a Faria Lima não bica com o governo federal. Relembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta até o N2, é transmitida pela Pop TV, lá no Rio Grande do Sul. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa edição mais que especial. Vamos embora! Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos chamar a nossa primeira convidada para participar do nosso programa de hoje? Faz tempo também que eu não falo com ela, que é advogada e presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo. Olá, Maíra Réquia. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Rô. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gabi. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês nesse programa tão especial. Noite, e eu estava querida. com muitas saudades da senhora, viu, dona Roberta? Faz tempo mesmo que a gente não se vê. Eu tenho vindo algumas vezes no N2, mas fazia tempo que a gente não se encontrava aqui. Verdade. Mas é sempre um prazer estar com todos. Muito bem. Vamos lá, porque é um assunto que interessa a todo mundo, né? Bolsonaro, já sabemos que está inelegível, mas a situação dele pode se agravar a partir do relatório da Polícia Federal, que está em mãos de Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República. Vale lembrar que Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas podem ser denunciadas ao Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF, caso Gonet entenda que o relatório tem elementos suficientes de crimes. Agora, tudo indica que a decisão do PGR deve ficar para fevereiro de 2025. E aí, Maíra, eu começo te pedindo que nos explique como é que funciona, por favor, esse processo e se você vê a possibilidade de Gonet unir os 3 processos e fazer uma denúncia conjunta. Eu estou falando da tentativa de golpe, da falsificação dos cartões de vacinação e também do caso das joias sauditas. Olha, eu acho que essa é a grande tônica do momento, assim, o que todo mundo está esperando de fato é que ele reúna os 3 processos, porque é o que tudo indica pelo relatório da Polícia Federal, esses crimes estão todos concatenados, foram todos elaborados de tal maneira que foram coordenados. Se a gente analisar que a questão das joias podia ser uma forma de Jair Messias Bolsonaro conseguir se manter enquanto acontecia essas tentativas e o cometimento desses crimes, né, para que ele pudesse depois voltar ao Brasil. E também a fraude na carteira de vacinação, para que ele pudesse também entrar nos Estados Unidos e esperar os desdobramentos dessa quantidade de delitos que foram praticados aqui em nosso país, há a possibilidade, sim, da PGR reunir esses 3 elementos, né, junto com o que ele já foi indiciado nesse relatório da Polícia Federal e fazer uma única denúncia. Eu acho que vale a gente explicar como que funciona isso a partir de agora, quando a PGR recebe esse relatório da Polícia Federal.
Basicamente, a PGR parece que começou nessa última segunda-feira uma força-tarefa, né, para ver todo o inquérito, para analisar ali, junto com as pessoas, junto com o indiciamento daquelas pessoas, se há indícios de autoria e de materialidade, para que aí, havendo, a gente não está falando de provas, a gente está falando de indícios, existe prática de crime, existe autoria conhecida, então, com base nesses elementos, oferta-se a denúncia para aqueles que incidirem aí nesses requisitos. E a partir daí, começa o processo criminal para que os denunciados, que aí então viram réus, possam apresentar sua defesa e o processo transcorrer. Doutora Maíra, é um prazer mais uma vez conversar com você aqui no ICL Notícias, segunda edição. Além dessa dúvida que a Roberta levantou, ou seja, junta os três casos num só ou não, uma outra dúvida, né, vamos dizer assim, operacional. São 37 indiciados pela Polícia Federal. Podem até aparecer mais. Né? Eu ia dizer isso, Rodrigo. Pode ser que em dezembro apareçam mais indiciados. Se você fizer um processo só para todos, eu fico imaginando a instrução, né, como se chama, quer dizer, oitiva de testemunha, etc. Isso aí pode se estender por muito tempo. É possível que a Procuradoria, ou até mesmo o Supremo, fatie isso em vários grupos? Não sei, o núcleo político, núcleo militar, núcleo... Enfim... A Polícia Federal já deu até o caminho, né, Rodrigo? É verdade, fazendo aquela divisão em 5 ou 6 núcleos do golpe, né? Então, a pergunta é essa, porque daí poderia se priorizar, por exemplo, o núcleo, os cabeças do golpe, né? Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e 2 ou 3 mais, e fazer primeiro esse julgamento, para não juntar 37, senão como é que você ouve testemunha de todos? Né? Então, a minha pergunta é essa, em suma, para quem conhece melhor o processo ali no Supremo. Olha, Rodrigo, tudo faz parte de uma estratégia da acusação, mas é muito possível e plausível que haja, assim, o desmembramento, assim, ou então as denúncias em lotes, e acho que a gente até viu isso no que diz respeito aos atos de 8 de janeiro, né, que primeiro foram julgados alguns, depois outros e assim sucessivamente. Na realidade, a PGR vai decidir como que vai fazer essas denúncias e há a possibilidade de denunciar determinados grupos e depois outros, para até uma melhor instrução do processo penal. A gente costuma dizer que aquele período, né, de lawfare, aquele período de desobediência aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, ficaram lá com o Sérgio Moro quando ele conduzia os processos da Lava Jato. É muito importante que esses processos eles sejam conduzidos sob a égide constitucional, que os denunciados tenham garantia a todos os princípios fundamentais, a todos os instrumentos de defesa, e esse fatiamento, vamos chamar assim, do processo ou dos crimes, né, para a denúncia desses determinados grupos, não ofende a qualquer garantia de defesa, a qualquer garantia do acusado. Então, não havendo nenhum tipo de prejuízo, como não há, para os, se forem denunciados, esse processo ele pode sim ser fatiado, até porque você consegue colher uma prova melhor, os interrogatórios em menor número, a oitiva de eventuais testemunhas, perícias nos documentos, e você tem também uma justiça um pouco mais célere do que você fazer uma única denúncia para 36, 38 pessoas que possam ser denunciadas, e aí uma não ser localizada, o processo com relação àquela ter que ser suspenso, ou, enfim, ter alguma outra intercorrência no deslinde do processo penal. Então, acho que pode ser uma das estratégias que a PGR adote para tentar colher primeiro uma boa prova e, segundo, dar celeridade nesse tipo de processo. Eu acho muito importante um aspecto que você abordou agora, a doutora Maíra, Rodrigo também comentou a respeito disso, que é sobre a possibilidade de outros indiciados nesse processo. E aí eu pergunto também, Mauro Cid, por exemplo, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, prestou um novo depoimento de 2 horas, foram apreendidos celulares, computadores nessa operação contra golpe também, além do indiciamento desse 37 que pode subir a qualquer momento. Como que isso entra nessa equação também? Porque parece, né, que é uma infinidade de provas, de indícios, enfim, que está sendo coletada e juntada pela Polícia Federal, além do que já foi apreendido e o que já foi colocado no relatório da PF, né? Como é que isso entra nessa equação final, principalmente quando a gente falou aqui de juntar todos
esses processos, né? Mas principalmente quando a gente fala do inquérito do golpe. Acredito que seja o mais robusto nessa história toda. Pois é, Gabi, eu me lembro de alguns N2 lá atrás, acho que no começo do ano que a gente conversou sobre isso, assim, que estava vindo tanta coisa à tona e tinha um desespero, parece, dos bolsonaristas, e eu cheguei a falar, é porque a gente ainda talvez não tenha tido conhecimento de tudo o que foi feito e planejado, mas eles sabem o que talvez explicasse o desespero dessas pessoas, inclusive pedindo anistia antes mesmo desses fatos virem à tona. Então, respondendo agora a sua pergunta, esses elementos vindo para o processo, né, e tendo aí, o processo não, as informações na PGR, e tendo aí indícios suficientes, o Mauro Cid também pode responder por outros delitos que ele eventualmente ainda não tenha sequer ter sido indiciado. O indiciamento ele não é obrigatório para oferecimento de eventual denúncia. Basta que a PGR se convença ali da prática delituosa e se aquela pessoa tem suspeita o suficiente dela ser autora daquela prática delituosa. Então, vindo tudo isso à tona, não só pode ser incluído nessa mesma denúncia, como pode acabar desdobrando em outros processos e procedimentos criminais. Eu ainda acho, como eu comecei respondendo, que, na verdade, a gente vai tomar conhecimento de muito mais coisa. Veja, é inacreditável, em 2024, a gente ter passado por uma tentativa de golpe de Estado, que, na realidade, tecnicamente foi o golpe, já é a tentativa propriamente dita, mas tramarem o assassinato de um presidente da República eleito, de um vice-presidente eleito, de um ministro do Supremo, e o que a gente viu agora de maneira estapafúrdia, pensar em campo de concentração. Sim. Eu acho que é um momento de muita tensão, uma crise democrática como a gente nunca, acho que viu na nova República, assim, é estrondoso aonde a gente chegou, né? E quão perto nós tivemos da barbárie. Importante. Eu acho que o que define essas pessoas é a barbárie. É a luta da civilização contra a barbárie. A gente pode ter divergências políticas, a gente pode ter divergências ideológicas, mas esse grupo ultrapassou todo e qualquer limite constitucional, republicano e de direitos humanos. Eu acho que é muito grave o que aconteceu e acho que a gente ainda, infelizmente, vai se surpreender ainda de maneira negativa com o que pode vir à tona ao longo do processo. Olha só, eu acho importante que a gente começou aqui até fazendo perguntas técnicas, assim, e justamente a nossa entrevistada, que foi chamada para fazer perguntas técnicas, lembra, e temos que lembrar muito disso, que não é uma questão puramente técnica, né? É também um julgamento que a gente quer que ocorra de maneira dentro das regras, mas, gente, nós chegamos na beira de um precipício, os caras planejaram matar 3 autoridades, então... É muito importante essa fala da doutora Maíra. Eu sei que a Gabi queria acrescentar um fato também. Não, fundamental. Gabi? Na verdade, é um aspecto técnico nesse caso, porque a doutora Maíra estava falando, né, a respeito da quantidade, da imensidão de provas e tal. Tem, inclusive, só para entrar nessa questão de presos, né, 5 presos nessa operação contra golpe. Um deles, por exemplo, não foi indiciado, que é um Kid Preto, que já prestou depoimento de mais de 2 horas, 3 horas, se eu não me engano, que é o Rodrigo Bezerra, que ali está sendo ouvido e foram juntadas provas também, né, indícios, e que pode vir a ser mais um desses indiciados. Então, poderia até crescer para 38 eventualmente. Mas outros também estão sendo ouvidos ali, Kids Pretos que foram presos, já indiciados, mas no caso dele, acho que ele tem mais interesse em falar, porque ele está na condição de investigado ainda, né? Os outros não, já estão na condição de indiciados. A gente ouviu até a imprensa, enfim, a gente já conversou sobre isso com a Juliana Del Piva também, de que a Polícia Federal estava tentando conversar, né, colher depoimento de 3, mas 2 deles não quiseram nem falar. Não quiseram nem falar. Eu costumo dizer que o Brasil é aquele jogo de 45, mas sem intervalo, sabia? Porque a gente não consegue piscar. E o Brasil, a cada dia, né, nos revela uma surpresa, principalmente quando a gente fala sobre essa tentativa de golpe. Queria lembrar também, né, que o nosso comentarista e colega aqui do ICL, o Guilherme Amado, ele apurou que Jair Bolsonaro pretende registrar candidatura em 2026, mesmo inelegível. E talvez até preso, não sabemos ainda. A ideia, gente,
presta atenção, né? Seria ter Flávio Bolsonaro como vice, para que ele assumisse a chapa quando Jair Bolsonaro fosse impedido. E aí o objetivo é muito claro, né? É manter o sobrenome Bolsonaro na urna, porque a avaliação é de que Tarcísio não seria capaz de bater de frente com uma provável candidatura de Pablo Marçal. E aí, Maíra, eu te pergunto, Jair Bolsonaro pode se apresentar como candidato à presidência? Interessante essa. Mesmo já inelegível, corremos esse risco? Bom, o que o ordenamento jurídico eleitoral ele garante é, sim, o registro dessas candidaturas, de qualquer pessoa. Né? Na verdade, qual que é o caminho para a pessoa ser registrada? Ela passa por uma convenção partidária, que acontece de 20 de julho a 5 de agosto, partido político, né, e se eventualmente estiver coligado, escolhe quem que vai concorrer à cabeça de chapa, quem é vice, então faz essa ata e ato contínuo registra isso na Justiça Eleitoral. Só que para as pessoas que estão inelegíveis, o que acontece? Tanto o Ministério Público, quanto candidatos, quanto partidos podem oferecer a impugnação a esse registro de candidatura. Por isso que ele fala que ele vai registrar e depois, eventualmente, ele vai retirar, porque ele vai ser obrigado, ele está inelegível, ele foi condenado numa ação de abuso de poder político, econômico e uso indevido dos veículos de comunicação social, que o deixou inelegível até 2030. O partido pode registrar a candidatura dele? Até pode, mas vai sobreviver uma impugnação a esse registro e aí o partido vai ter que substituir essa candidatura. Então, nesse sentido... ele pode ser registrado, mas depois vai ter que ser substituído, porque até que eventualmente mude essa decisão da inelegibilidade dele, ele está completamente inelegível até 2030. Vamos só lembrar que essa foi a estratégia, de certa maneira, o Bolsonaro está planejando a estratégia, copiando, né, a estratégia. Que replica o que o Lula tentou em 2018, fez, né? O Lula fez em 2018, lançando a candidatura, né, quando já estava preso, o Haddad como vice, depois o Haddad assume a candidatura e a Manuela fica como a vice do Fernando Haddad. Agora, nesse caso, tem uma estratégia que envolve nessa questão do nome Bolsonaro. Eu acho que isso realmente tem um peso forte. Veja, não é que ele esteja fazendo isso para ganhar a eleição, vai ser só difícil. para manter a base inflamada, o nome Exatamente. acende a base, inflama, né, Rodrigo? E eu achei interessante que a Maíra colocou ali, né, inelegível até 2030. Se o Bolsonaro for condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pela lei da ficha limpa, ele não pode realmente, né? Bolsonaro fica inelegível até também para a eleição de 2030. Então, essa data é importante também. Não é só 2026 agora, né? Além, né? Fala, Maíra. Imagina que é isso, era isso mesmo, era isso. Além de 2030, porque na realidade... Quando você é condenado num processo, numa ação de investigação judicial eleitoral, são 8 anos a partir daquela eleição. Quando a gente está falando da lei da ficha limpa e condenações por crimes, condenações colegiadas, né, por determinados crimes, como esses que ele foi indiciado e eventualmente será denunciado, são 8 anos após o cumprimento da pena. Então vai embora. Então, ele tem que primeiro cumprir a pena, vai muito tempo, viu? Vai muito tempo. Então, primeiro ele tem que cumprir a pena e 8 anos subsequentes àquele cumprimento é que daí sim ele se torna elegível novamente. Se ele tivesse a condenação nesses processos aqui que nós estamos vendo, ainda não são processos, né? Ainda não são, mas enfim, nesses inquéritos, nessas investigações, se ele tivesse condenações, provavelmente é fim de carreira para ele na disputa eleitoral. Por isso que eles ficam falando de anistia, que seria a única chance de reverter o jogo, né? Porque com a idade que ele tem e tudo, não é possível que o Bolsonaro, tomando a condenação, vão ser os 8 anos da Justiça Eleitoral e mais esse período aí que a doutora Maíra explicava para a gente. Mas falando menos aí, tecnicamente, mais da questão política, é interessante a gente perceber esse xadrez, porque eu vejo muita gente aqui do lado de cá, né, vamos dizer assim, do lado da democracia, vendo a situação que não está fácil para o governo Lula, não está mesmo, nem na economia, nem na política, Congresso Nacional dizendo que não vai votar logo não o pacote para isentar imposto de renda, querem travar o governo, né? Levar um governo travado até a urna. Bom, tem o Lula. O Lula é um patrimônio, mesmo travado, pode ser que ele consiga chegar. Agora, do lado de lá, o jogo está desarrumado, né, Gabi e Roberta? Muito. Doutora Maíra também. Está desarrumado porque você tem, pode ser o Tarcísio. Tá, mas falta combinar com o Bolsonaro, que quer lançar o filho.
E o Pablo Marçal também quer se lançar. E o Ronaldo Caiado diz, não, se não for o Bolsonaro, eu também quero. É minha vez, eu estou no final de 2 mandatos de governador também. Então, tem uma multiplicidade ali de candidaturas na direita. O Flávio não foi testado ainda, né? Nessa posição de executivo, também a gente não sabe se conseguiria. Foi aquela vez que ele desmaiou lá no Rio. É verdade, mas para uma posição como presidente da República é um outro patamar. Acho também que tem uma lição aprendida das eleições aqui de São Paulo, porque, vejam, muita gente votou em Pablo Marçal achando que ele fosse um candidato do Bolsonaro, né? Pela atitude, pelas falas, enfim, pelo estilo da extrema-direita. Talvez Bolsonaro não queira correr esse risco novamente de novo. Ele entendeu que a extrema-direita hoje já funciona independentemente daquele sobrenome. E é o que ele não quer, né? Por isso que ele quer o sobrenome dele. Ele quer o sobrenome para delimitar a marca, né? Essa aqui, bolsonarismo mesmo, é aqui. É o carimbinho. Você votar lá, você está fora do bolsonarismo, né? Então, é uma tática. E o Tarcísio teria que deixar de ser moderado também nessa disputa. Vejam, a construção do Tarcísio é esse moderado. E aí onde entraria Bolsonaro? Certamente os eleitores iriam para Pablo Marçal. Está muito clara essa estratégia. Vamos ver os próximos capítulos. Eu queria trazer um outro assunto aqui para a gente, que é o papel das Forças Armadas. O ex-deputado federal, o José Genuíno, falou sobre isso com o nosso querido Chico Pinheiro aqui no ICL. A entrevista vai ao ar na próxima segunda-feira. Vamos dar uma olhada num trechinho quando Genuíno sugere que as Forças Armadas precisam ser reformadas. Vamos ver. Você acha que o presidente da República tem muita gente com quem contar nessa missão de conduzir as Forças Armadas para o seu lugar constitucional? Não se trata de buscar apoio dentro das Forças Armadas. Primeira atitude do presidente é a seguinte: eu, como comandante supremo, determino. Eu, como comandante supremo, oriento e comando. A partir daí, você vai conduzir, você vai orientar, você vai dirigir com o ministro da Defesa, que seja o representante do poder político civil nas Forças Armadas, e não o contrário. Aí você pode definir uma agenda de reforma das Forças Armadas. As Forças Armadas precisam passar por uma reforma. O que aconteceu nesses 4 anos de Bolsonaro e com a tentativa golpista atingiu profundamente a instituição militar, o chamado ethos militar, a chamada formação militar. Isso tem que ser reformulado e analisado, porque o país não pode ficar com esses soluços de golpe, de pronunciamento. O marechal, o general, o vai ter um almirante. tanque, vai ter uma fumaça saindo do tanque, vai ter uma ameaça aqui. Não pode. Vai ter um vídeo. Olha a história dos anos 30, a história dos anos 40, a história dos anos 50. Nós não podemos continuar com essa história. E eu acho que as Forças Armadas têm que aceitar um debate franco e democrático. Esse programa está imperdível, então não perca Chico Pinheiro, entrevista com José Genuíno, na segunda-feira, aqui no ICL. 7h30 da noite? Isso, assim que termina o N2 na segunda... Coladinho no N2. Assiste, olha, o Genuíno, né, é além de tudo, uma aula de história e de análise da conjuntura atual, Gabi. Da análise da conjuntura atual, e eu acho que vale a pena a gente passar para a doutora Maíra refletir um pouco com a gente sobre a posição das Forças Armadas daqui para frente, né? Acho que isso tem sido muito discutido aqui no ICL Notícias, mas, doutora Maíra, essa posição golpista, né? Esse resquício golpista que a gente tem até hoje, que alguns especialistas até dizem que até hoje não se rompeu totalmente, né, com essa característica que veio da ditadura. A gente falava ontem até com a Juliana Dalpiva sobre como é um modelo que é herdeiro, essa postura, né? É um modelo herdeiro que vem da formação das academias militares e também que eles acabam se achando tuteladores da nossa democracia. Quer dizer, é como se fosse um presente que eles deram pra gente, né? Só que eles vários deles vão para julgamento no Supremo. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Isso é inédito, acho, na nossa história. Acho que vale a pena a doutora Maíra... Pela Justiça Civil, né? Pois é. Comentar. E também depois pode ser na militar, né? Isso também abre um caminho, não abre, doutora Maíra, para a Justiça Militar depois? Abre. E eu acho que é muito importante que a gente responsabilize essas pessoas, porque, na verdade, o que a gente está vendo é uma tentativa de anistia tal como foi na época da ditadura, posteriormente à época da ditadura. E isso é uma dívida que as Forças Armadas têm com a sociedade brasileira. E essa dívida precisa ser paga e isso não pode se repetir.
Eu acho que é muito grave a gente ver o Exército, né, dizendo como um todo, estar ali entranhado nessa tentativa de golpe. Gente, vamos lembrar que as pessoas fecharam estradas, estavam acampadas na porta de vários quartéis pedindo intervenção militar, uma leitura completamente deturpada do artigo 142 da Constituição Federal, pedindo que, que o Exército tomasse de assalto o poder da República. Então, assim, isso é muito grave. E essas pessoas, e aí a gente vê que havia um núcleo dentro das Forças Armadas que participou dessa minuta de golpe, de toda essa estratagema, enfim, fomentava também, quase que protegia esses golpistas ali. Acho que tem até uma entrevista de alguém do Ministério da Justiça que chegou a se dirigir lá em Brasília para um dos quartéis que estava com pessoas acampadas pedindo, porque tão logo aconteceu alguma ocorrência, não me lembro se foi na questão da tentativa de bomba no aeroporto, pedindo que aquele acampamento ele fosse dissolvido, e foi taxativamente dito a ele que não, a uma dessas autoridades militares, que não, isso eu ouvi na imprensa, não vou me lembrar agora o nome, que não iam, que eram pessoas de bem que estavam ali, eram pessoas que estavam ali para dar apoio, eram pessoas que depois foram para o 8 de janeiro e quebraram o Supremo Tribunal Federal, quebraram o Palácio do Planalto, e isso tudo contando não só com o apoio e a proteção de algumas pessoas, né, do Exército Brasileiro, das Forças Militares, mas também com essas pessoas participando de toda essa tentativa golpista, né, dessa trama, desse núcleo duro que ali permeava a cozinha de Jair Bolsonaro. Então, essas pessoas precisam ser denunciadas, precisam pagar pelo que cometeram, e eles se dizem tão patriotas, e tudo que eles não são patriotas, porque atentam contra a nossa democracia e contra o Brasil. Então, é fundamental que a gente não repita os erros do passado, anistiando esses militares. Eles precisam, sim, pagar pelos delitos que cometeram. Muito bem. Doutora Maíra, uma última pergunta rapidamente sobre as Forças Armadas. Só para a gente entender, este seria um momento propício, né, para uma reforma. Ninguém duvida disso. Agora, há impasse jurídico para essa reforma nas Forças Armadas ou seria só vir uma proposta do governo federal, hein? O presidente da República é o chefe das Forças Armadas, né? Então, eu imagino que possa vir algo do governo, claro que, eventualmente, num diálogo com o Congresso ou até com o próprio ministro da Defesa, mas é muito importante que venha isso nesse momento, a gente não pode deixar passar. É fundamental essa reforma, é fundamental, inclusive, uma reeducação dos princípios com os quais essas pessoas têm lidado. Há uma deturpação completa na função que eles deveriam exercer nos termos do que está na nossa Constituição e do que eles acham que eles podem fazer, brincando com a democracia brasileira e com os poderes da República. Muito bem. Esse era o momento, né? Não sei. Dos 37 denunciados, 25 são das Forças Armadas. O que mais precisamos? Né? Talvez essa reforma urgente. Doutora Maíra, obrigada. Sextou. Boa noite para você. Obrigado. Obrigada. Um beijo para vocês. Boa noite a todos e a todas. Até mais, querida. Tchau. Ô, Roberta, rapidinho, só lembrar que tem civis também, que ajudaram, muitos, né? Os acampados ali na porta dos quartéis eram civis. Mas eu estou falando civis, assim, de alto gabarito universitário, né? Jurista. Político, que ficou fazendo campanha por golpe militar, inclusive justificando o artigo 142. Um deles é o Ives Gandra, né? Considerado, assim, um sujeito, um pensador. Ele é de direita, mas uma coisa é ser de direita, outra coisa é ser defensor de golpe e dizer, não, o artigo 142 garante que a Constituição, né, a Constituição permite que as Forças Armadas sejam um poder moderador. Tem que lembrar, então, que teve gente no Congresso, né, um monte de parlamentar que ficou ali fazendo discurso na tribuna, praticamente pedindo golpe militar. Então, não é só limpar ou melhorar, né, a formação das Forças Armadas. É uma cultura, assim, da extrema-direita brasileira que saiu, né, da garrafa e vai ser difícil empurrar de volta para a garrafa, essa gente. É verdade. Olha, eu volto a lembrar que o ICL Notícias está na final do Prêmio Best. É só você acessar icl.com.br/ibest e votar
né, no ICL Notícias como o melhor canal de jornalismo e também de notícias de internet. Vocês sabem como é importante a gente trazer esse caneco para casa, porque significa muito um reconhecimento. E, logicamente, que é muito importante para a gente continuar a fazer esse trabalho combativo que só o ICL é capaz. Então, bora lá, comunidade, porque vocês nunca nos decepcionam. Vamos votar icl.com.br/ibest. Já votou? Não, eu não votei assim. Nessa aqui eu não votei dia, ainda. né? Já votou? Tá para votar todo hoje dia. também, porque tem que votar todo dia. É isso aí. Sexta-feira é dia de votar no ICL. Vote você também, tá bom? Vamos continuar a falar, então, das perspectivas para 2025, só que sob uma ótica da economia. E para conversar com a gente agora, eu chamo o André Perfeito, que é economista. Oi, André, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, sempre um prazer falar aqui no ICL. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite. Ó, a economia real parece que foi bem em 2024, né? O PIB cresceu, né, acima das expectativas, o desemprego e a pobreza caíram, mas mesmo assim o dito mercado continua de costas para o governo. Esse mau humor, né, da Faria Lima com Lula, será que ele vai continuar ou vai piorar em 2025, hein? Bem, vamos tentar destrinchar esse assunto em alguns vértices, por assim dizer, né? Primeiro o seguinte, né? De fato, a economia veio muito bem, né? A gente teve a divulgação essa semana do PIB, que subiu 0,9 no terceiro tri, parece que nem aconteceu, né? Porque tantas outras notícias de piora de expectativa ou de, enfim, de deterioração de relatório Focus, o Selic mais para cima, que isso daí ficou submergido, né? Mas, como eu sou um economista, eu vou apresentar uma hipótese aqui que não tem a ver com uma discussão muito moralista, porque às vezes a gente entra na discussão sobre a relação do mercado com a Faria Lima, né? Da Faria Lima com o presidente Lula, ou com o governo, né? Do PT, né? Parece que fica muito, vamos dizer, atravessado por uma discussão ideológica. Mas eu acho que tem uma questão mais profunda para esse mau humor do mercado financeiro. Isso daí tem a ver, na minha opinião, com os modelos econômicos. Tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Os modelos dos economistas, se a gente pegar 23 e 24, eles erraram profundamente o PIB para baixo. Né? Isso daí é uma questão que emerge dos próprios modelos dos economistas. Né? Quando a gente sai da pandemia, a gente estava numa situação onde teria, né, em tese, mais cortes de gasto, né? Você teve que fazer uma PEC da transição para reverter esses gastos e, enfim, medidas desse tipo. E isso daí era entendido como necessário, por quê? Porque durante a pandemia se gastou muito. Né? Só que como o modelo aponta que se você tem mais gastos, isso implica dizer que os juros podem ser mais altos, isso daí pode gerar mais inflação, por exemplo, né? O modelo começou a patinar. E agora a gente entra num momento onde o modelo está patinando para o outro lado. Isso que é a minha preocupação para 2025. Da mesma forma que os economistas erraram a projeção para baixo, talvez eles vão errar para cima a projeção no seguinte sentido. A economia brasileira mudou muito nos últimos anos. E evidência disso é que a economia está muito mais alavancada. Vamos pegar como exemplo aqui a renda das famílias. Né? Segundo dados do próprio Banco Central, a renda das famílias nos últimos 12 meses, em torno de 47% dela está comprometida com dívida. Né? Esse número era bem menor pouco tempo atrás. Né? E ela cresceu esse endividamento das famílias por conta da pandemia também. Então perceba que isso daí mostra um nível de alavancagem muito alto. Se a Selic continuar subindo desse jeito, não precisa nem ser economista para entender que talvez o efeito seja mais forte. Então, uma coisa, um parâmetro do modelo dos economistas ortodoxos que é muito caro para a ortodoxia econômica, que é a ideia de PIB potencial, enfim, medidas indiretas sobre o que dá para crescer sem gerar inflação, coisa do tipo, parece que está fragilizado ou assim, deteriorado por conta da realidade. Isso daí pode gerar um outro erro, e esse que é o meu receio. Se iniciar um processo de alta de juros, e a gente deve ver essa alta de juros mais forte, isso pode traduzir uma queda da atividade mais significativa em 2025. E aí não é só o governo que vai sofrer. Né? Eu acho que o próprio mercado financeiro vai sofrer de novo. Né? Tem que lembrar que o mercado financeiro, parte do mau humor, só para fechar meu raciocínio, tem a ver com o fato do mercado financeiro ter errado sistematicamente. Você pega os fundos multimercados, quem tem fundo multimercado sabe muito bem a dor que foi esses últimos anos. Né? E os gestores sabem disso e estão mais pessimistas também. Eu sei. Não tenho muito, mas tenho um pouquinho, na verdade. Tinha, né?
Perdeu. Fala, É Gabi. isso. Não, eu queria também falar, acho que vale a pena, já que a gente está falando de perspectivas para 2025, né, para a economia, a gente vai ter um novo presidente do Banco Central, né? Gabriel Galípolo vem aí. Eu queria te ouvir sobre o que a gente pode esperar, né, do Galípolo, porque já deu sinais de que não vai poder fazer milagre, mas ele vai estar mais alinhado com as políticas do Haddad, do governo Lula, ou a independência do Banco Central é real, vamos dizer assim? Ou vai ter que mostrar que é mais liberal ainda, porque não é, né? Então vai ter que ficar Vai ter mostrando. que se provar, né? Não. Enfim. Acho que aí, de novo, tem que ir por etapas, né? Ajudar o Haddad nesse momento é tentar evitar, por exemplo, entre as coisas, que o câmbio desinveste. Pois né? é. Por que isso daí é importante? Porque isso daí amarra uma série de outras questões. A curto prazo, a taxa de juros vai ter que subir, e eu vou explicar por que vai ter que subir, né? Para entender a ótica do mercado, aí, obviamente, cabe qualquer tipo de crítica. A primeira coisa é o seguinte: o Galípolo, ele vai jogar com o manual embaixo do braço. O que é jogar com o manual embaixo do braço? Se as expectativas estiverem desancoradas, ele vai manter a taxa de juros num patamar suficientemente alto para segurar isso. Agora, a questão é a seguinte: como o governo brasileiro está rodando déficit ainda, um déficit menor que o mercado esperava, é verdade, mas é déficit, isso implica dizer que você está tendo uma oferta maior de títulos públicos. Você está tendo uma oferta maior de título público que nem qualquer mercadoria. Se você aumenta a oferta de uma mercadoria, o preço dela cai. E quando cai um preço de um título público, isso implica dizer que o juro sobe. Então, assim, o Haddad, eu tenho certeza que ele quer construir um superávit primário. E diga-se de passagem o seguinte: foi o governo Lula 1 e 2 que criou o superávit primário para valer nesse país. Então, assim, o Lula sabe da importância disso. É que agora a gente está num momento de descoordenação bastante evidente disso, né? E não bastasse toda a confusão que já está metido, o Congresso, ou parte do Congresso, melhor colocando, né, cheirando sangue na água, por assim dizer, resolveu praticamente chantagear o governo. Então isso que também deixa o mercado financeiro mais apreensivo ainda a respeito desse ajuste todo. Agora, o que me preocupa, e é aí que, sei lá, talvez a minha contribuição para esse debate, o que aconteceu no Brasil nesse ano foi assim, a soma de todos os erros. Foi um negócio assim que, tipo, uma tragédia. Porque, entre outras coisas, né, o governo não conseguiu apresentar a reforma antes porque era ano eleitoral. Acho que nem o Bolsonaro com o Paulo Guedes ia apresentar corte de gastos na véspera de eleição municipal. E agora se exige do presidente Lula, né, um tipo de corte de gastos que, sejamos francos, também o ex-presidente Bolsonaro não tocou nisso. Então, assim, está se criando um nível de dramaticidade muito elevado. Agora, o que eu quero colocar para tentar criar um horizonte? Qual que é a variável de ajuste? Lucro, dinheiro. A questão é o seguinte: está dando dinheiro ou não está dando dinheiro ao país? A medida que eu uso mais para entender isso é a taxa de juros em dólar, ou seja, a Selic, com a variação cambial do real, né? Ou seja, quanto você ganhou no Brasil durante esse período em dólar. A Selic está alta, está 11,25, né? Caiu no começo do ano e depois subiu. Mas o dólar disparou 20%. Então, perceba, quem investiu, um estrangeiro que investiu no Brasil, está perdendo dinheiro em 12 meses. E isso daí tem que ser reequalizado. Como você reequaliza isso? Ou o dólar cai, ou o juro sobe. O que vocês acham que vai acontecer? O juro vai subir. E aí a discussão que está é o seguinte, né? Será que é necessário, adequado, fazer um ajuste mais rápido, mais forte na taxa de juros para ver se ela começa a cair mais cedo também? Eu sou mais dessa leitura. Por quê? Porque enquanto a economia está descolada do mercado financeiro, vou colocar dessa forma, né? Tudo bem. Mas quando o mercado financeiro realmente conseguir contaminar a economia, aí a gente vai estar com um problema sério. Entre outros motivos, também para fechar o raciocínio aqui, vamos supor que a economia desacelera. Eu já falei da alavancagem das famílias, né? Tem a alavancagem das empresas também, né? Os fundos multimercados que tiveram prejuízo grande, todo esse dinheiro foi para fundo de renda fixa, que faz o quê? Empresta para as empresas. E as empresas pegaram dívida em que indicador? CDI. Se a Selic sobe, o que acontece? O CDI sobe. Percebe a confusão que está sendo armada dentro do balanço do mercado? Então, eu acho que teria que ser um ajuste rápido, mas aí que está, né? O ajuste mais rápido que você diz, André, assim, se for para subir o juro, já dá uma pancada logo de cara, né? O Galípolo que vai assumir essa cadeira, aí vai apanhar pela esquerda, e muito, né? Porque, mas colocaram um presidente lá... Quanto, né, Rodrigo? E quanto, né? Quanto que seria esse muito, né? Porque a gente viu aqui, ontem o Guilherme Amado trouxe a informação de que tem gente no mercado que esperaria quanto? 6
pontos de aumento da taxa de juros, o que é completamente assim, se subir tudo isso. Eu fiquei bem surpresa. Tá. Eu estava assistindo. É, foi Eu fiquei anteontem. surpresa, Não, mas de repente a professora André Perfeito acha que não, né? Então, não, isso daí já está no preço, tá? 100 pontos base. Então, assim, a Selic vai sair de 11,25 para 12,25 daqui a alguns dias. Mas esse que é o nível de estresse que tá dado, está colocado. Agora, o seguinte, o que dá para fazer nesse momento? Eu acho que nesse momento não é para fazer nada. O Haddad apresentou um plano que foi chancelado pelo presidente Lula junto com as discussões políticas necessárias para isso. Tem que ir fazendo isso daí e o mercado vai ficar fazendo barulho até essa taxa de juros em dólar voltar a funcionar. Agora, a boa notícia, se é que dá para dizer que é uma boa notícia, isso também no limite, é que a taxa de juros vai começar a fazer efeito nas rentabilidades. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é caro ficar vendido em real, né? A gente acha que, por exemplo, o câmbio bateu R$6, hoje caiu, enfim, essa semana, até no final da semana, teve uma desaceleração um pouco, né? Mas a gente tem uma situação, né, onde a taxa de juro cria um real que vai se apreciar daqui a pouco, de novo. Por que eu estou colocando isso, né, de forma muito clara, né? Porque se você pegar agora está em R$6, vamos colocar de exemplo R$6, que é a maior taxa nominal, mas em termos reais até teria que ser maior até essa taxa, né? Por que ela não é maior? Porque a gente paga muitos juros. E esse mecanismo vai ficar aqui um pouco. Agora, o que eu estou desesperado é uma palavra forte, né? Mas o que eu estou muito incomodado é que se criou um clima na Faria Lima, e os modelos dos economistas estão insistindo nisso, e não fazem o cálculo da segunda derivada. Qual o cálculo da segunda derivada? Que talvez não esteja no modelo dos economistas. Tá bom, vamos levar a Selic a 15%. O mercado já está falando que vai para 15% ano que vem. Se vai para 15%, o PIB vai ser quanto? Não vai ser 2 e alguma coisa que no mercado está falando hoje, vai ser menos. Vai ser menos, tem que ser menos no limite. Se isso daí acontece, o que acontece com a arrecadação? Cai. Se cair a arrecadação, como fica a questão fiscal? Pode ficar pior. Então perceba, a gente está entrando num turbilhão que está complicado. Agora, o presidente não tem que ficar... Olha, a pior coisa que pode acontecer na economia é a gente ficar esperando o ministro da Fazenda falar toda semana. Na minha opinião, já falou, era o que tinha que falar, ele apresentou um ajuste, tem que trazer os militares para dentro da discussão, a Marinha reclamou, tudo bem, faz parte, vai ter que trazer o judiciário para a discussão, vão reclamar também, todo mundo vai se aposentar, mas vai ter que fazer. E aí é a luta política. Não, eu ia dizer justamente isso, Roberta, Gabi e André, a gente está fazendo avaliação aqui, juros, sobe, as explicações técnicas, mas a questão política é que uma parte desse chamado mercado está operando com a ideia de inviabilizar o governo Lula para a reeleição, de você travar o governo para 2025 para ter uma alternância de poder, como eu vi alguns deles falando, assim, dando entrevista e fazendo análises em eventos voltados para o próprio mercado. Então é o seguinte, não, está ruim hoje, mas o governo não vai dar certo e aí tem alternância e faz o ajuste devido lá para frente. Então, o Lula, se seguir à risca também tudo que está sendo pedido, é um governo que não consegue chegar a 2026. Agora, algum diálogo tem que ter, porque, como a gente vem dizendo aqui, quer dizer, a interferência que tem acontecido nos últimos dias, o dólar subiu de fato, tem impacto de fato nos preços. Disparou, isso impacta de verdade, não é só, é papel, é tudo um grande cassino, mas impacta a vida real também. Você concorda com isso, André? Assim? Então, eu acho que tem uma leitura do mercado que é o seguinte, a eleição municipal, vamos ser franco aqui, né? O desemprego está baixo, a renda subiu, a massa salarial subiu. Mas na eleição municipal, o PT ou a esquerda, de forma geral, não foi bem. Quem ganhou foi o Então, Centrão. parte do mercado já está dando de barato, porque assim, existe alguma questão que alterou no mercado de trabalho que talvez a esquerda não represente tanto isso. Está aí o fenômeno do Pablo Marçal, né? E aí? Como se responde a isso? Então, isso daí já faz achar que talvez o Lula não vai ganhar. Mas eu acho que o Lula também é uma pessoa muito hábil no seguinte sentido. Se ele vai fazer um ajuste, tem que ser agora em 25. Porque isso daí vai liberar, porque aí, de repente, em 26, começa o ano cortando a taxa de juros, ou já no final de 25. Então, assim, existe um jogo político de fundo que sim, está tendo sim o mercado. Não é segredo para ninguém. Obviamente, a maior parte do mercado financeiro não gosta do Lula. Ponto. É isso. Só que o problema não é só não gostar. O problema é que, como tem errado as projeções de maneira sistemática, o mercado financeiro está perdendo dinheiro. Nossa, mas o mercado financeiro sempre ganha. Não é exatamente verdade isso desse jeito o tempo todo. Claro, levando em conta
a desigualdade do Brasil, em termos relativos, sempre né? Não tem nem o que falar. Mas o mercado financeiro perdeu nas indústrias de fundo multimercado, e o meu receio é que se o juro sobe, que nem eu estava argumentando antes, a dívida das empresas vai ficar mais alta, porque a maioria está em CDI, e a receita que elas imaginavam que ia ter, porque o PIB estava indo melhor, não vai ter. Aí eu quero ver a gente discutindo aqui semana que vem, não, né? O ano que vem, os fundos de renda fixa, se eles estão indo bem ou não. Porque vai ser perceba, é um problema que está colocado. E o problema é que vai machucar de novo o próprio mercado. Agora, o que o Lula tem em mente, a minha opinião, não conversei com ele, enfim, não sei disso de outras fontes, mas o que eu imagino que o raciocínio do Lula é o seguinte: olha, faz o ajuste agora, para ver se solta depois de 2026, aí tenta, né, construir as coisas. Só que tem coisa que o mercado espera que, francamente, eu não sei se o Lula vai entregar. Mudar os pisos constitucionais de educação e saúde é muito complicado. É uma pauta que nem o governo anterior quis fazer. Sim, porque o mercado acha que o Lula vai fazer isso? Então, assim, tem coisa que eu acho que fica meio deslocado, para dizer o mínimo, né? Sem contar que está no Congresso, né, Robertinha? Pois então, outro vai compensar ali, né? Tributando os mais ricos, é o que a gente quer saber. Deixa eu pegar carona, porque falamos no dólar. E é o seguinte, gente, Donald Trump nem assumiu, mas, por exemplo, já ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre os países do bloco do BRICS, caso eles decidam adotar uma moeda alternativa ao dólar. E aí, André, eu te pergunto, ele nem assumiu e já mandou essa. Quais devem ser os impactos do governo Trump, dos Estados Unidos, aqui no Brasil? Porque já sabemos, né, da capacidade de Donald Trump em adotar políticas protecionistas. O que sobra aqui pra gente, hein? Vamos ver efetivamente o que ele vai fazer. O primeiro mandato do Trump, sendo bem franco, não foi exatamente ruim para o Brasil. E tem que lembrar que os republicanos, obviamente, eu particularmente entendo que eles são mais isolacionistas, né? Mas os democratas, não sendo isolacionistas, às vezes eles fazem mais barulho que os republicanos no entorno, né? Mas o que eu quero... Bem, você citou essa tarifa de 100% do Donald Trump. A impressão que eu tenho, às vezes, é que a gente está preso num episódio do South Park, daquele desenho animado, porque, né, cada número ou coisa que a gente ouve, você fala, gente, não é possível isso, né? Agora, por que eu estou colocando isso dessa forma? Porque a política de protecionismo do Trump, a gente tem que ver como vai se acertar isso. O presidente, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor que o Trump vai lá e faz uma mega taxação dos produtos chineses. Vamos supor que é isso, né? Como a China vai reagir? Do jeito que a economia chinesa, talvez eles vão reagir diminuindo o preço das mercadorias, porque é uma economia dirigida ou coisa do tipo. Já vai quebrar a perna do Trump e exportar a deflação, porque a China vai competir via preço. Se a China retalha e coloca sanção contra os Estados Unidos exporta para a China muito bem agrícola. Adivinha que país do mundo exporta bem agrícola de uma forma bastante importante? O Brasil. O presidente Lula foi muito hábil para ver como são as coisas, né? Estava emperrada essa história da União Europeia e o Mercosul quanto tempo? Foi o Brasil assinar com a China um acordo, veio aqui agora a Úrsula para conversar, né, sobre isso. Então, para rever. Tem um jogo Então, tem esse jogo geopolítico por trás que, de novo, o Lula é muito hábil. Agora é o seguinte, eu entendo e até acho que talvez o presidente Lula tenha uma chance diminuta para a eleição em 26, não sei nem se é exatamente só por conta dessa questão econômica. E aí teria que se perguntar mais aos sociólogos, aos cientistas políticos. Porque você tem uma nova organização do mundo do trabalho, onde me parece que os partidos mais à esquerda não conseguiram dialogar. Mas isso é uma hipótese, porque tem outra hipótese que é mais rasteira, né? Que a organização do Congresso via emendas, né, criou um tipo de poder paralelo, por assim dizer, dos deputados, dos senadores, que não existia antes. Então, assim... essa aqui é a discussão um pouco na mesa também, né? É isso. Muita vontade é uma coisa, né? A prática já pode ser bem diferente. Vide Argentina, né? Temos um exemplo bem próximo. André Perfeito, obrigada, viu, por sua participação aqui no N2. Boa noite para você. Obrigado, André. Obrigada, professor. Eu que agradeço, um abraço a todos. Valeu. Olha só, tá todo mundo comentando. Tem série nova chegando aqui no ICL. E para entender melhor, né, o cenário político internacional que está por vir, aí logo em 2025, o ICL vai lançar uma nova série original,
Ameaça Global, os perigos da nova era Trump. Serão 3 episódios conduzidos pela nossa diva maior, Heloísa Vilela, e com materiais gravados nos Estados Unidos e entrevistas com grandes analistas e especialistas no assunto. Vamos dar uma olhadinha no trailer, só para a gente entender o nível do conteúdo que vem por aí. Roda. The Democrats said, please don't call them animals. They're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans. They're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work. Olha, fiquei na vontade, ficamos aqui na vontade, tá? Não vou passar vontade não, vou assistir. Né? Vai sim, gratuitamente no dia 10 de dezembro, que é uma terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Você tem um encontro, bote o sininho na sua agenda, tá? Vai ter um debate ao vivo entre Heloísa Vilela, Eduardo Moreira, João César Castro Rocha e o professor James Green. Tá bom para vocês? Tá ótimo. Além do documentário. Então, garanta a sua vaga em icln2.com.br. icln2.com.br. Adoro, porque quando tem Heloísa Vilela, a gente pode esperar, né, um olhar muito atencioso, muito detalhista, principalmente vindo de uma jornalista que viveu por tanto tempo nos Estados Unidos. Ela conhece muito bem. Abriu um pouquinho a eleição americana. Quase nada. Pouca coisa, né? Não, e assim, eu achei interessante, na chamada aparece ela entrevistando um casal afrodescendente lá nos Estados Unidos, né? Afro-American. Exatamente. E aí a mulher, porque a Elo pergunta, qual é a grande ameaça que você acha que vai vir? Os direitos das mulheres, né? Então, quer dizer, você ataca diretamente, ele já fez isso na campanha, né, a maneira como ele tratou a própria adversária. Então tem uma série de ameaças ali para a população nos Estados Unidos. Agora, aqui olhando para o Brasil, é isso que o André Perfeito estava falando agora há pouco, né? O Trump pode tomar medidas, algumas radicais e tal, barreiras, né, protecionismo. O Brasil, se souber aproveitar, pode conseguir vantagens. Oportunidade. Né? Então, os Estados Unidos vai entrar numa disputa com a China. Opa! O Brasil pode vender para a China, ou pode vender mais para os Estados Unidos, porque o Brasil fica no meio do caminho. É um país que pertence aos BRICS, está inclusive debatendo essa questão de tirar o dólar, de fazer transações sem o dólar, mas também está aqui, não é um país rompido com os Estados Unidos de jeito nenhum. Temos né? boas relações. Temos boas relações. Eu tenho muita curiosidade de ver como é que a Elo vai falar, porque ela já citou aqui algumas vezes e, assim, diz que é importantíssimo nessa política ultraconservadora dos Estados Unidos, né, no mundo todo, mas principalmente no governo Donald Trump, que é essa edição de um manual ultraconservador, né, que foi criado justamente por uma espécie de coalizão assim, da extrema-direita, que molda as políticas, vamos dizer assim, dos republicanos desde a era Reagan. E agora é o Project 2025. A Elo já falou muito dele aqui, né, que é o projeto 2025 do Donald Trump. Agora. Que vai ser agora, justamente. E esse é um plano ultraconservador do Donald Trump e ele tem algumas frentes, né? Alguns objetivos principais ali, que é justamente colocar uma coisa muito parecida com Jair Bolsonaro, né, Rodrigo? Restaurar a família como centro, né, da vida dos americanos. Então, como que isso vai estar ali no centro? Tem um Estado intervencionista também, que esse projeto quer acabar com isso, enfim, soberania dos Estados Unidos, aquela coisa do Make America Great Again, e também o que eles chamam da liberdade de expressão, que lá tem até uma pegada diferente da nossa, né? É um direito dos indivíduos que eles chamam de poder viver livremente e tal. Enfim, esse projeto, ele prevê uma série de aspectos ali e é um projeto, assim, robusto, tem centenas de páginas, acho que
coisa de 900 páginas que esses apoiadores do Trump estão investindo muito seriamente. A Elo fala disso, a gente tem que ficar de olho nesse projeto. Assim, para dentro dos Estados Unidos, com certeza vai ser perigosíssimo para muita gente. Então, esse avanço conservador e esse liberou geral, que a gente fala que o Tarcísio, governador de São Paulo, deu declarações, tô nem aí, e aí o policial lá na ponta mata. Então, a hora que você tem um presidente que dá declarações desse tipo que o Trump dá, ele também libera os Proud Boys, né, que são esses grupos de extrema-direita, racistas, né, que atuam, enfim, com violência mesmo e tal. Então, isso pode voltar a acontecer ou se aprofundar. Nunca deixou de acontecer nos Estados Unidos, mas se aprofundar. Vão se sentir empoderados, né, Roberta? Agora, para fora dos Estados Unidos, pode gerar situações curiosas, porque o Trump, ele defende um nacionalismo na economia, erguer barreiras alfandegárias para proteger a indústria dos Estados Unidos. Os adeptos do Trump, por exemplo, o Milei. O Milei, ele se diz trumpista, mas para a Argentina, ele fala, não, tem que liberar tudo, não tem que ter barreira alfandegária. Mas o Trump para os Estados Unidos não impõe barreira. Para proteger a economia argentina ou brasileira, você poderia impor algumas barreiras aqui e ali, né? Os franceses fazem isso, os europeus fazem isso, os países que se desenvolveram, que criaram barreiras. Os neoliberais na América Latina ficam imitando os Estados Unidos para tudo. Vão imitar nisso? Então nós vamos ter uma direita que sobe barreiras alfandegárias ou vai imitar só no lado do conservadorismo? É provável, né? Imita nessa cartilha que a Gabi estava citando aí, né? E no lado da economia, não. Aí nós vamos continuar sendo liberais, diferentemente do Trump, que não vai ser liberal na economia. Ele vai ser protecionista. Protecionista. Eu estou muito curiosa para entender como é que vai ser a política em relação aos imigrantes, porque ele falou muito sobre isso. Política dos primeiros 100 dias, né, Robson? Então, tô de olho. E outra coisa também que eu acho importante é o poder de compra dos estadunidenses, porque os produtos ainda estão muito caros. Eles não voltaram a ser... Sim. Não voltaram a ter os preços que eram praticados antes da pandemia. Então, o poder de compra diminuiu. E a população precisa sentir no bolso essa melhora da economia. Não são só índices, né? Que é o mesmo problema que nós temos aqui. É o mesmo problema que a gente tem aqui. Então, vamos esperar aí, né? Para ver como é que se desenrola esse segundo governo Trump. E vamos assistir a série. Eu tenho mais um recado. Tem mais um documentário chegando aqui no ICL. E será uma edição especialíssima do dia de Noam Chomsky. Mas, para quem não sabe, presta atenção. O dia de Noam Chomsky é uma homenagem global a um dos maiores intelectuais vivos do nosso tempo e é celebrado todo dia 8 de dezembro, que é o aniversário dele. E aí, para essa homenagem, gente, no domingo, a partir das 8 horas, o ICL vai exibir o documentário Utopia Tropical. Bacana, viu? Porque ele mostra o olhar de Chomsky sobre a esquerda da América Latina e também a influência dos Estados Unidos na região, isso nas últimas décadas. Vamos dar uma olhadinha no trailer só para a gente entender. We have to do this for the security of the world. What's good for the United States is good for the world. Okay? That's the justification. Se você pegar qualquer governo brasileiro, democrático e popular, mais para o lado popular, você vai ver que houve várias tentativas de golpe, até que chega uma que dá certo. You can borrow Mark Twain's famous phrase, history doesn't repeat, but sometimes rhymes. Então é o seguinte, prepare a sua pipoquinha, porque vai ser um filmaço organizado a partir de conversas, olha que bacana, entre o Noam Chomsky e outro gigante, que é Celso Amorim, o diplomata brasileiro bem conhecido aí. Então, e depois da exibição, você ainda confere uma entrevista exclusiva de Leandro Demore com o diretor do documentário, que é o João Amorim. Então, não perca a exibição do documentário Utopia Tropical no domingo, dia 8 de dezembro, dia de Noam Chomsky, a partir das 8 da noite, aqui no ICL. Para garantir o seu ingresso, já sabe, corre lá, icln2.com.br, icln2.com.br.
Recados dados. E aí? Vamos dar boa noite? Vamos dar boa noite. E a Gabi é que está na posição oficial ali, não é, Gabi? Exatamente. Será? Vai Será lá. que eu Tem que ser tenho seu. Por favor, você cacife tem- para liberar a Jurubeba nessa sexta-feira? Esteja liberada, então, a Jurubeba, Jurubeba, é isso aí. gente. E, aliás, como é sexta-feira e eu estou aqui sentada nessa cadeira, também vou desejar juízo. Mas nem tanto, Nem né? tanto, como Dia de sempre. sexta, nem tanto. Só um cadinho só. Valeu. Obrigada, comunidade, pela companhia. Um ótimo final de semana para todo mundo e a gente se vê aqui no ICL. Adorei essa edição especial. Tá? Também amei. Valeu, Amei a gente. composição. Bom fim de semana. Boa Tchau, noite tchau. para todo mundo, gente. Você sabe quem é Noam Chomsky? Filósofo, sociólogo, cientista político, um dos maiores intelectuais do nosso tempo. Este norte-americano é um dos críticos mais severos do intervencionismo dos Estados Unidos e outros países e do sistema capitalista. Para saber mais sobre isso, assista ao documentário Utopia Tropical. Nele, Noam Chomsky é entrevistado por um repórter muito especial. Nada mais, nada menos, Celso Amorim. Os interesses econômicos dos Estados Unidos em todo o território latino-americano, a sua influência na formação das ditaduras e a sua permanência na história de nossos países são temas abordados nesta fantástica conversa. Tudo isso de graça, é só você assistir o documentário Utopia Tropical, que a gente exibe nos canais do ICL, do YouTube e no canal Eduardo Moreira.